Glória a Deus. Bom dia para todos. Bom dia também para o povo aí da live, os meus irmãos, as irmãs, todos aqueles que nos acompanham, nos seguem, né? Quero desejar um dia maravilhoso para vocês. Espero que esse ensinamento, essa palavra que Deus colocou no meu coração, possa falar conosco na manhã deste dia. A palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, né? Hoje nós vamos estudar, irmão, fazer uma reflexão no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, do capítulo 11, do versículo 12 ao 14, e o nosso irmão Marcelo vai fazer essa leitura para nós. Amém. Deus venha abençoar a todos que estão aqui, quem está na live também, e venha ter compreendimento e entendimento da palavra cada vez mais. Diz assim a palavra de Deus, Marcos, capítulo 11, capítulo 12. Jesus purifica o templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. 13. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. Mas chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figo. 14. É Jesus, falando, disse a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmão, veja bem, na leitura que o nosso irmão fez aí, no versículo 12, diz assim, ó, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Irmão, olha só, traz a minha memória, Mateus capítulo 4. O inimigo, ele foi tentar Jesus, quando Jesus teve o quê? Fome. Teve fome. Eu meditando aqui nesse texto, eu me lembrando daquela passagem de Jesus no deserto. E eu faço uma reflexão, irmão, e compartilho com os irmãos. A gente amadurecer, se tornar pessoas prudentes, pegar o ensinamento de Jesus, que ele diz em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para não cair em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque, veja bem, irmão, naquilo que a gente desejar, naquilo que a gente tiver na necessidade, os nossos olhos nós vamos colocar os nossos olhos naquilo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa. Outra observação que eu faço, Leonardo, aqui, sabe o que é? Veja bem. Ele estava saindo de Betânia. Eles estavam indo para o templo, indo para Jerusalém. Só que eles foram atraídos, o próprio Jesus foi atraído. Eles estavam com fome. E por ele estar com fome, irmão, eles veem uma figueira, e aquela figueira faz eles desviar o caminho. Eles estavam em caminho para o templo. E agora eles vão à busca o quê? Da figueira. Por quê? Porque eles estavam com fome. Trazendo para nós, fazendo uma aplicação. Qual é a fome e a sede que nós temos hoje? Vamos colocar a fome ao trabalho, ao casamento, o namoro, um carro, o dinheiro. Mas eu estou caminhando para o templo. Eu estou caminhando para o reino de Deus. Eu estou caminhando para o céu.
Só que nessa caminhada, irmão, vai acontecer muita coisa. Muitos desafios vai surgir. Aí você veja bem, irmão. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E ele sabia que não era tempo de figo. Mas a figueira atraiu eles. Por quê? Porque quando a figueira tem folhas, significa que tem fruto. Não era o tempo. Fazendo uma aplicação para nós, irmão, já. Para nós, já. Sabe aquela pessoa... Como é que eu posso dizer, irmão? A palavra está na minha boca, cara. E não sai, meu. Precoce. Aquela pessoa precoce. Sabe aquela pessoa que chega na casa de recuperação? Estou necessitado, estou precisando de ajuda, estou precisando disso. Com a semana, irmão, já não está mais precisando de ajuda. Com a semana ele já está bom, já está curado, já está liberto, ninguém pode falar nada com ele. É o bichão, é o espiritual, que sabe tudo. Com a semana. Só que você olha para ele, olha para ela, olha para essa pessoa, só vê folha. Você não vê fruto. E muitas das vezes, nós atraímos as pessoas pela folhagem. E tem gente que se deixa levar por aparência. Só que quando realmente vai conviver, não tem fruto nenhum. Não passou de aparência, não passou de folhas. Eu estava meditando isso aqui, irmão. Deus falou tremendamente comigo ontem. Estou compartilhando com vocês. Você se lembra de Samuel? Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé. Jessé, eu escolhi um rei. Um homem segundo o meu coração. E está lá na casa de Jessé, vai lá. Jessé chega lá. Samuel chega lá na casa de Jessé, Jessé reúne seus filhos. E agora Samuel chama um por um. E Deus diz assim, não é isso aí não, Samuel. Volta. Aí vem o outro, aí Samuel do coração. Agora esse aí é o rei. Esse aí é o que Deus vai escolher. Aí Deus diz para Samuel, tu se engana, Samuel. Tu olha para a aparência. Eu sou do coração. Acabou todos os filhos de Jessé. E agora? Deus disse que tem um rei aqui. Aí Samuel pergunta a Jessé, ainda tem mais alguém? Tem o menor, que está lá cuidando das ovelhas. Pô, chama ele, Jessé, porque nós só vamos sentar na mesa depois que ele chegar aqui. Aí quando Davi entra na casa do pai, aí Deus disse assim, é isso aí o rei. Tipo ovelha negra, né, pastor? E ninguém dava nada. Tanto faz estar na mesa quanto não está. Né, pastor? Foi forte. Só que Davi estava dando fruto. Davi, era obediente. Davi cuidava das ovelhas do pai. Não precisava mostrar nada. Não mostrava nada para ninguém. Era adorador, pegava a harpa dele lá, adorava a Deus, ninguém via. Lutou contra um urso para não levar a ovelha do pai. Lutou contra um leão para não levar a ovelha do pai. Estava dando fruto. Ninguém sabia. Ele tá... E ele era o quê? Franzino, não era de guerra, mais novo. Só que olha a diferença. Sabe onde é que vai ver a diferença? É quando é lá na guerra.
Quando está lá Golias, por 40 dias, Golias está lá enfrentando o exército de Deus. Ele vai lá para o vale e diz assim, aí não tem um para vir lutar comigo, não? Se tiver um homem para vir lutar comigo e me vencer, aí nós vamos servir a vocês. Mas se nós vencer, vocês vão servir a nós. E a revolta dele foi mais ainda, pastor, porque mexeu com Deus Todo-Poderoso, né, pastor? Sim. E na hora que falou que mexeu com Deus Todo-Poderoso, aí que entrou também o ódio dele, a raiva, porque né, tá afrontando a Deus, não ao homem, tá afrontando mais a Deus, o Golias, né? Isso. Só que aí eu quero mostrar a diferença. Cadê os filhos de Jessé? Está lá Golias chamando aí, não tem um para vir lutar comigo, não estava afrontando o exército de Deus. E os filhos de Jessé não eram soldados? Aparência, né? Não estavam preparados? Né, Só que é isso, irmão. Deus olha para o coração, não para a aparência. Porque Deus já viu o seguinte, na hora que eu precisar deles, eles vão se acovardar, eles vão deixar a minha obra na mão. Ai, de caramba. Muitas das vezes, sabe aquele fogo de palha, mesmo conta comigo, pastor, nós estamos juntos, e pá, aquela coisa toda. Aí se você for cobrar, ô irmão, você está errado disso aí. Ai, meu irmão, vou ficar aqui não, tô entendendo, pastor é muito bruto, pastor é muito ignorante. Não vim para cá para ser cobrado, não. Não, meu irmão. Você está entendendo? Então, desse tipo de pessoas, são pessoas covardes que não pode contar. Na hora que Deus precisou, irmão, cadê os soldados? Só que a quem ninguém dava nada, nem Samuel. Aí, olha só agora, ele vai lutar. Ele vai lutar pela causa de Deus, irmão. Será que nós estamos dispostos a lutar pela causa de Deus? Ou nós estamos tão preocupados só pela nossa causa? Irmão, eu aprendi lá no passado. Com o ministro de louvor que estava louvando em cima do altar, alguns anos atrás. Ele tinha enterrado a esposa dele. E de noite ele estava no altar louvando. E sabe o que ele disse? Sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Nunca esqueci disso. Sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Irmãos, Deus sabe com quem pode contar aqui. Deus sabe com quem pode contar aí. Muitas das vezes, irmão, nós não passamos de aparência, fogo de palha. E na hora H nós abandonamos. Na hora H, irmão, nós desistimos. Veja bem, irmão, antes de Davi lutar com Golias, ele foi afrontado contra os irmãos. Ele foi questionado pelo rei. Irmão, todos nós temos desafio. Muitas das vezes, né, podemos estar igual essa figueira, cheia de folha, mas não tem fruto. Ninguém pode afrontar a gente, ninguém pode questionar a gente, ninguém pode contrariar a gente, ninguém pode cobrar a gente. E o pior de tudo, e aqueles que cobram da gente está certo, e nós estamos errados e não reconhecemos o erro. Por que, pastor, que não conhece o erro? Porque continua fazendo o mesmo erro. Mas a gente quer mostrar para os outros que nós estamos bem, que nós somos uma bênção, que nós somos isso, pode contar com a gente. E Deus diz lá do céu, com esse aí não posso contar não. Não passa de folhagem. Atrai as pessoas pela aparência, mas quando chega, cadê o fruto? Cadê o fruto? A figueira, uma fonte popular de alimento barato em Israel, requer 3 anos desde a ocasião em que é plantada até que possa dar frutos. Cada árvore produz uma grande quantidade de frutos 2 vezes por ano, no fim da primavera e no início do outono. Normalmente, os figos aparecem quando as folhas crescem, mas esta árvore, embora cheia de folhas, não tinha figos. A árvore parecia boa, mas não
oferecia frutos. É isso que nós temos que ter cuidado, gente. É isso que nós temos que ter cuidado. A árvore parecia boa, mas que, na verdade, não oferecia frutos. Você sabe qual é o fruto que o Espírito Santo produz? Amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, delicadeza, humildade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, irmão, olha o fruto que o Espírito Santo produz. Dividindo em três partes. A primeira é para com Deus. A segunda é para quem? Fidelidade, bondade e delicadeza. É para com o próximo. E o terceiro, humildade, mansidão e domínio próprio, para consigo mesmo. É esse tipo de fruto, irmão, que as pessoas querem ver em nós. É esse tipo de fruto que glorifica a Deus. A pessoa vende com carrão, relógio, da hora, dinheiro no bolso. Sabe o que vão dizer? Estão roubando. Se é pastor, está roubando a igreja. De um jeito ou de outro, né? Qualquer jeito, irmão. Ai, de flabacadarai. Mas o fruto do Espírito que nós temos que produzir também, irmão, isso aí, irmão, não tem lei. Isso aí não tem o que questionar. Pagar o mal com o bem. Orar pelos que perseguem. Perdoar os que te odeiam. Ixi, irmão. Estamos dando esse fruto? É esse tipo de fruto que Israel não dava. Porque nós vamos ver lá na frente que a figueira, aí Jesus pega a figueira, agora vai trabalhar a questão de Israel. Israel estava desse jeito. Deus escolhe Israel para Israel dar fruto. Israel não dá. Só tem folhagem. Só tem aparência. Mas Israel não dá fruto. Eu fiz uma observação aqui, tirando do texto, alguns pontos que ele teve fome, foi atraído pelas folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo, a figueira foi amaldiçoada pela sua aparência, pela sua aparência enganosa. Isso significa que são pessoas que apresentam falsa devoção, fingimento e infidelidade. Eu fiz essa observação dentro desse texto para trazer aqui, irmão, para nós uma interpretação. Essa figueira representava a nação de Israel, longe do arrependimento e da fé genuína. Veja bem, como é que estava Israel? Israel estava vivendo de aparência, usos e costumes, uma falsa religião. Tudo que eles faziam, irmão, tinha que gerar em retorno deles, não para a glória de Deus. É tanto que Jesus chega, irmão, cadê o povo esperando Jesus? Porque lá em Gênesis 3,15 tem uma promessa de Jesus vir como veio. Só que o povo, irmão, estão o quê? 400 anos sem um profeta. Mas tinha lei, e a lei aponta para Jesus, irmão. A lei aponta para Jesus. E eles todos sábados, irmão, aplicavam a lei. Todos sábados liam a lei.
E quando Jesus veio, irmão, eles não reconheceram Jesus, não receberam Jesus. Jesus diz em João capítulo 1, eu vim para os meus e os meus o rejeitaram. Mas o povo estava na falsa religião. Irmão, veja bem, irmão. Nós vivemos uma falsa religião. Qualquer coisa a gente quer brigar, qualquer coisa a gente quer matar. A gente não perdoa. É dentro da igreja, irmão, com raiva do irmão. Ah, não vou sentar ali não, porque eu odeio aquela pessoa. Ah, não vou mais para essa igreja não, porque eu odeio a esposa do pastor. A esposa do pastor também tem ódio de fulano, de ciclano. Eu não suporto Beltrano. Meu irmão, vivemos de aparência, cara. Imagine só, irmão, temos aparência de crente, de cristão, mas que na verdade não conseguimos dar fruto. Perdão, amor, misericórdia. Ah, mas eu quero ser pregador, eu quero pegar o microfone e quebrar tudo, irmão. Ah, mas eu quero falar da palavra de Deus, acho bonito quem fala. Ah, irmão, na hora do culto, irmão, dou lugar mesmo, eu pulo, pego no ventilador, rodo, dou campanhão, para todo mundo ver, irmão, que eu sou cheio de Deus. Isso não é ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus, irmão, é ter o fruto do Espírito. Ter fruto. Não tem coisa melhor, irmão, do que você conviver com a pessoa para você conhecer os frutos da pessoa. Não julgue a pessoa por aparência. Não pegue um fato, um caso e generalize tudo, irmão. Não. Tem muitas coisas erradas dentro da igreja, em todo lugar. Mas no meio disso tudo tem pessoas, irmãos, que defendem a fé, que honram a fé, que renuncia tudo para honrar Jesus, para servir a Jesus. Só que, veja bem, embora o povo cumprisse os rituais religiosos e exibisse uma piedade vista e longa distância, era estéril espiritualmente. É a comparação que Deus está fazendo com o povo de Israel, ô Leonardo. De longe via Israel como um povo espiritual, um povo que ora 3 vezes ao dia, um povo que jejua de 6 da manhã a 6 da tarde nos sábados, estão na sinagoga. Não pode isso, é pecado aquilo, isso não pode fazer, e pá, não pode trabalhar no sábado, não pode isso, aquela coisa toda. Eu recebi um camarada aqui para ajudar ele, e ele disse assim, pastor, dia de sábado não faço nada. Eu disse, meu filho, deixa eu fazer uma pergunta. Dia de sábado tu bebia? Dia de sábado tu usava droga? Ah, pastor, mas não, irmão. Para com isso, cara. Pra cá, para fazer as coisas, não pode, dia de sábado. Mas quando tu tá lá fora, tu bebe, tu usa droga, tu fuma, não é isso? É. Oh, meu. Ainda vai querer usar religião ainda, vai querer ainda se beneficiar. Religião. Estou falando religião, não é a palavra de Deus. Você vê como é a mente da pessoa, irmão? O ser humano. Ele usa até a religião, se for o caso, ele usa até a palavra, usa até o nome de Deus para se beneficiar, para pecar. Quantos hoje estão vivendo como Israel vivia? Olha e diz assim, vixe não, olha só, mulher de Deus, vixe, homem de Deus. Aí você vai andar com essa pessoa, você não vê realmente o fruto que é para dar. Talvez a pessoa não esteja nem pecado, Francisco. Mas é uma pessoa que não pratica justiça, não pratica o amor, não pratica misericórdia.
Quando a gente abrange assim o pecado, a gente acha que pecado é só adultério, fornicação, cachaça, droga. A gente acha que é só isso, mas não é não. Falar mal do irmão também é pecado. Mentir é pecado. Enganar é pecado. E aí a gente pensa que pecado é só adultério, é matar, é beber, é usar droga. Né? Quando vem na mente pecado, vem logo só essas coisas. Aí eu aponto o irmão, porque eu dizer que o irmão bebeu. Aí eu não parto o fofoqueiro. Mas eu estou apontando o irmão. Vixe, não, o irmão bebe. Esse irmão merece morrer. E eu mereço o quê, fofoqueiro? Então, irmão, essa palavra, Deus falou muito comigo. Por quê? Porque eu quero melhorar, irmão. Ninguém aqui é perfeito. O salmista Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu leio, medito, estudo a palavra de Deus, irmão, para melhorar a minha comunhão com Deus. Se eu melhorar a minha comunhão com Deus, claro, é evidente que diante das pessoas eu também vou ter um comportamento melhor. Vou ter um comportamento melhor. Porque eu vou querer viver no meio das pessoas, neste mundo, glorificando a Deus. Porque eu aprendi com Ele, estou aprendendo com a sua palavra, para colocar em prática, não é para apontar ninguém. Eu não quero viver de aparência. Irmão, quantas pessoas, irmão, já chegou aqui na casa desse pastor? Se fosse para mim vir para cá, pelo que os outros falam do Senhor, não tinha nem vindo. Porque os outros falam mal do Senhor que só. Mas aí agora eu estou vendo, não tem nada a ver. Se eu tivesse me levado pelo que os outros falavam, não tinha vindo. Mas agora estou convivendo com o Senhor. Teve um rapaz aqui, irmão, que disse assim: mano, esses copos que chegam aí, fica tudo lá dentro, não come nada. Um morador de rua, tá? Vaga social. Aí essa mesma pessoa que ele falou, eu dei oportunidade para ele na cozinha. E esse camarada ficou comigo na cozinha. E ele chegou para mim e disse assim: pastor, se eu fosse me deixar levar pelo que o fulano falou aqui do senhor, agora eu estou vendo aí, ó, tem coisas aí que nem o senhor come, nem a sua esposa come. Joga tudo, põe tudo para nós. A comida que o senhor faz aqui, tanto é para vocês como é para nós. É uma comida só. E uma coisa que eu observei, pastor, se o senhor desse coisa estragada, fizesse algo diferente, nem o senhor nem sua esposa comiam na mesa com a gente. Irmão, e outra. E o infeliz se diz missionário. Aí eu peguei e disse: irmão, o capeta também tem seus missionários. O capeta tem seus missionários. O capeta envia os seus para poder atrapalhar. Cuidado, irmão. Não se deixe levar pela aparência. Seja igreja, seja pastor, seja obreiro, seja membro, seja lá quem for, irmão. Não se iluda com a aparência. Não julgue ninguém pela aparência. Procure saber os frutos. Diante dessa observação e diante dessa interpretação, eu quero fazer uma aplicação para nós encerrarmos aqui, irmão. Veja bem, a figueira
enganava com suas folhas, mas não produzia frutos. É por isso que tem uma passagem de Jesus diz assim, ó, conhece a árvore pelo fruto. A árvore pode ser bonita como for, mas o que vai mostrar se ela é boa ou é ruim é o fruto dela. É o fruto dela. Veja bem, isso se aplica às pessoas que mostram uma religiosidade superficial, mas não vivem os ensinamentos de Deus. Agora você imagina aí, Jesus pega essa figueira cheia de folha, foi atraído com seu discípulo, porque estavam com fome. Irmão, quantas pessoas têm fome e sede da palavra de Deus? Quantas pessoas hoje, irmão, têm fome espiritual e está à procura de pessoas que produzam fruto espiritual? Frutos dignos de arrependimento. Por que as pessoas, irmão, no tempo de Jesus estavam procurando Jesus? Por que os religiosos matou Jesus? Claro, por causa do nosso pecado. Tem uma missão que Jesus veio fazer. Mas vamos lá. Os sacerdotes, os religiosos, eles tinham inveja de Jesus porque Jesus se tornou populoso. Jesus estava arrastando multidão. Agora por quê? Porque não encontravam Jesus só folhagem, mas Jesus tinha fruto. Jesus tinha como alimentar os famintos. E os religiosos, irmão, era uma palavra seca. Era só lei. E Jesus, irmão, ele pregou a lei com graça. Jesus disse, a chegar até vós o reino de Deus, o cego enxergava, o coxo andava, o leproso era purificado, matava a fome do povo. Encontrava, irmão, alguma coisa em Jesus. Jesus dava fruto, como ele dá até hoje. Só que Jesus diz o seguinte, obras maiores do que eu fiz, vocês farão. Nós, se dizemos cristãos, filhos de Deus, salvos, e qual é o fruto que nós estamos dando para nossa esposa, para nossos filhos, para nossos pais, para nossos colegas, no trabalho, no colégio, na igreja? As pessoas podem olhar para nós, irmão, e ver nós de gravata, paletó, com a Bíblia debaixo do braço, falando bonito. Mas o que nós temos para passar para essas pessoas? Irmão, quantos homens e mulheres de Deus estão nas redes sociais brigando? Pessoas de nome, pessoas grandes, e um atacando o outro. E nós? O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Nós vivemos uma aparência que engana, que é o tema, uma aparência que engana. Quantos irmãos chegam aqui, o cara está lá, não sei quantos dias na rua, quando chega aqui já é paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Vim aqui para somar, pastor. Vim aqui para... Teve uma vez que teve um que eu puxei ele assim, ó, Leonardo. Você veio para quê, irmão? Eu vim para somar, vim para ajudar. Eu disse, pai, tua família está precisando disso, vai para casa. E foi? Hã? E foi? Foi não, filho. Ficou. Tá entendendo, irmão? Tem gente que não sabe chegar nos cantos, não sabe chegar humilde, cabeça baixa. Recomeçar, se é para recomeçar. Já chega com as folhagens, já chega... Porque já é acostumado a fazer isso. Vive de aparência. Dependendo do ambiente que ele está, ele é aquilo. Se camufla. Camaleão, né?
Camaleão, né? Camaleão, né? Só que, veja bem, irmão, para nós encerrarmos aqui, Deus espera de seus seguidores não apenas a aparência de piedade, mas a produção de frutos espirituais. Por isso que eu digo, irmão, você vir para este lugar, dependendo de onde você vai, você procura um lugar, igreja, casa de pressão evangélica, seja lá onde for, para buscar o espiritual, e você vive uma vida natural, melhor você estar lá fora mesmo. Porque para mim viver uma vida natural, onde é proporcionado o espiritual, o que vou mudar em quê? Nada. O que eu preciso fazer? Fazer igual aquela mulher que passou 12 anos sem de recuperação, Marcelo. Passou 12 anos sem de recuperação, a família bancando ela, tá? Os médicos, remédio, uma vida natural. Só que ela ia de mal a pior. Quando ela recebe a palavra, eu vou falar de Jesus, está lá em Marcos capítulo 5, do versículo 25 em diante, é que eu encerro. Aí o que agora? Aí ela agora dá ouvido à palavra de Deus e vai à procura de Jesus. Ou seja, ela rompe barreiras, dificuldades, limites. Tem um encontro com Jesus, Jesus cura ela e Jesus diz o que para ela? Volta para a casa de recuperação, foi? Não, volta para tua casa. Vá para sua casa. Mas por isso nós temos que decidir o que nós queremos, viver aqui uma vida natural ou romper as barreiras, buscar o sobrenatural. Sobrenatural. Então rompe as barreiras, acaba a preguiça, o acomodismo, o eu, o orgulho, procura ser submisso, procura fazer em bondão a tua vontade, mas a vontade daquele que é superior a você, para lhe ensinar o caminho do céu. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Leonardo, faz essa oração de agradecimento. Deus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa Obrigado, palavra. Pai. Meu Deus, que o Senhor possa continuar, Senhor, Louvado abençoando a vida do nosso pastor, que ele possa continuar sendo esse canal de bênção para nossas vidas, que possamos estar com o coração, a mente aberta para aprender a Tua palavra a cada dia. Meu Deus, alcance essas pessoas da live também, Senhor, que está nos acompanhando. Meu Deus, que essa palavra possa penetrar, meu Deus, como uma espada de dois gumes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos dê um dia abençoado por Ti, Senhor. Cuide de nós, nos dê livramento, Pai, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe. Agindo Deus. Deus abençoe a todos. Tá aberto, né, Sandro? Você acha que eu aqui... Onde que eu trouxe que eu tá aqui? Foi com o meu companheiro aqui. Foi para você? Eu dei por